Olá pessoal, tudo bem com vocês? O Sessão às 6 retorna em mais uma semana, sejam todos muito bem-vindos, me chamo Lucas Ribeiro, muito prazer. Estamos agora em outubro, né, o mês do Halloween, do Dia das Bruxas, e fico muito feliz em trazer Abracadabra 2 para o podcast, continuação do famoso filme Abracadabra, ou Hocus Pocus, da Disney. Tô super animado para discutir com vocês, eu amo o primeiro, me marcou muito na infância, então ter a oportunidade de falar sobre essa franquia, esse universo, me deixa muito feliz. Infelizmente já tenho tanta coisa para cobrir esse mês, tipo, She-Hulk vai terminar já, tem uns filmes aí que tem tudo para serem indicados ao Oscar, que também merecem minha atenção. Que eu não tenho como me aprofundar muito no gênero terror, sabe? Fazer algo mais temático esse mês. Eu bem que queria, mas como eu só consigo lançar um podcast por semana, fica difícil fazer isso já esse mês agora. Acho que já House of the Dragon e Os Anéis do Poder terminam, né? Mas quem sabe eu não faço um especial fora de época. Ou algo com o quadro Dicas e Recomendações. Vocês teriam interesse? Mesmo que não fosse em outubro, me diz lá no Instagram, @sessãoas6, ou no e-mail podcastsessãoas6@gmail.com. Lá não só fica mais fácil de saber a opinião de vocês, como também quero trocar uma ideia sobre Abracadabra 2. Inclusive no Instagram mesmo, até perguntei nos stories se teriam interesse em um podcast só sobre essa continuação. E vocês super apoiaram, então quero ler seus comentários lá, beleza? Para garantir que a discussão seja bem completa, teremos muitos spoilers aqui, tá? Sejam do primeiro, dessa sequência, então espero que já tenham assistido, ou se não se importam em saber o que acontece, melhor ainda. Então seguiremos, meus amigos, com a famosa sinopse. Bora lá! Duas jovens acidentalmente trazem de volta as irmãs Sanderson para a Salem moderna e agora as adolescentes devem impedir que as bruxas causem mais estrago na cidade antes do amanhecer de Halloween. Ao contrário do primeiro, que foi dirigido por Kenny Ortega, esse segundo quem comanda é a Anne Fletcher, que já dirigiu filmes como A Proposta, Vestidas para Casar e Belas e Perseguidas. E as duas versões já estão disponíveis no catálogo do Disney Plus. Galera, como eu falei agora há pouco, o primeiro filme me marcou super. Lembro de assistir na televisão várias vezes e sempre achava o máximo. Não sei se vocês tinham essa impressão também, mas quando eu era bem pequeno, tinha a forte sensação que o filme era brasileiro. Não só porque sempre era exibido na TV dublado, né? Mas porque tem um ator lá que me lembrava muito o Júnior, da dupla Sandy Júnior. Mas era muito. Toda vez que aparecia eu ficava, mas será que esse filme é brasileiro? Porque esse cara é igual ao Júnior, mano. E toda vez eu ficava nessa. Mas assim, tenho ótimas recordações. E 29 anos depois, né, quem diria, uma sequência é anunciada, já que o original é de 93. E aproveitei a oportunidade para rever o primeiro, coisa que eu não fazia há anos, dublado, claro. E assim, que sensação gostosa, cara. Não é incrível quando a gente percebe que os filmes que nos marcaram tanto na infância continuam excepcionais, pois foi exatamente o que aconteceu. Gente, primeiro que eu fiquei chocado que eles realmente mataram uma criança no começo, e ainda ser um filme da Disney, nossa, é algo que pra sempre vai me deixar surpreso. E não foi gratuito, sabe? Estabeleceu muito bem um senso de perigo e que os protagonistas podiam ser os próximos. O musical feito pelas bruxas, na verdade, ser um feitiço. E a letra também dando a entender isso, né? A letra da música escolhida. Nossa, isso foi um toque de gênio. O roteiro é bem esperto. Apesar de ter alguns clichês aqui e ali, como os bullies na escola, por exemplo. Mas, assim, é um filme dos anos 90. Então, assim, dane-se. Era só o que tinha na época. Ou seja, até hoje, 2022, ele super se sustenta. Envelheceu muito bem e não parece ultrapassado. E essa sequência, eles conseguiram capturar a essência do primeiro? Bom, a melhor forma de responder isso é seguindo para o próximo tópico, o roteiro, onde eu vou dividir entre prós e contras. Começando pelos prós, os pontos positivos. Seguinte, vou falar delas mais pra frente, mas já adianto que os diálogos e interações entre as bruxas, as irmãs Sanderson, são impecáveis. As falas de cada uma, o jeito como elas se tratam e pensam, são exatamente iguais à lógica do roteiro de 1993.
Então, assim, é oficial. As irmãs estão de volta, não só fisicamente, com o retorno das atrizes, mas também criativamente, no modo como essas personagens são realizadas e desenvolvidas. Então, assim, sobre isso, realmente é uma extensão do primeiro filme, o que é maravilhoso. O segundo ponto é a mitologia. Abracadabra 2 tem várias oportunidades de acrescentar novas informações, sejam elas através do diálogo ou informações visuais, que complementam muito bem o que a gente já tinha visto no primeiro. E, como consequência, o efeito nostalgia funciona bastante para quem, como eu, adora o original. Como, por exemplo, temos a cena da abertura, né, que é um flashback bem legal das irmãs quando eram adolescentes, que nos dá um breve contexto sobre a realidade delas, né? Órfãs desde cedo, em uma comunidade bem machista, bem preconceituosa, e que nunca estendeu a mão para elas quando mais precisavam. Até estavam prestes a punir uma delas por bruxaria, né? Se eu não me engano, alguma coisa assim. Então foi um acréscimo interessante. Inclusive, só um parênteses aqui, são momentos como esses que me fazem acreditar que os desenvolvimentos de personagens aqui são bem melhores do que no primeiro filme, tá bom? O que é um ótimo destaque. No primeiro, na verdade, mal tem desenvolvimento de personagem, e aqui tem pra caramba, então tá aí um ponto positivo. Mas enfim, um outro exemplo da mitologia é o uso do sal também, que foi algo que me chamou bastante atenção. Eles usam no primeiro também, mas aqui fez bem mais parte da história principal. E com os efeitos especiais de hoje, ficou show. Quando as meninas prenderam as bruxas dentro de um círculo de sal, foi massa, bem realizado visualmente. E o mesmo eu digo do livro, que já era bem peculiar antes, mas aqui tem bem mais destaque, sendo realizado não só como um objeto, né, mas como um personagem próprio, que pode tomar suas próprias decisões, tipo escolher para quem mostrar o conteúdo do livro e o que mostrar exatamente. Então, com certeza ficou ainda mais interessante depois disso. Os números musicais também são bem legais. O primeiro eu confesso que achei forçado, porque a primeira coisa que elas fariam quando renascessem das cinzas depois de 29 anos seria começar a cantar no meio da floresta. Assim, foi tão do nada, mas a segunda foi ótima, sob o mesmo contexto do filme anterior, né? Enfeitiçar os adultos. E assim, escolher a música One Way or Another foi tão inteligente porque, mais uma vez, a produção escolhe músicas com duplo sentido, né? Com letras que se aplicam pro arco das bruxas, e essa determinação delas de quererem, de um jeito ou de outro, fazer o necessário para atingirem seus objetivos, né? E a letra dessa música fala exatamente sobre isso, então foi ótimo, foi bem esperto. Mas assim, se você me dissesse anos atrás que em 2022 eu veria uma performance das irmãs Sanderson cantando One Direction, eu ia falar que era impossível, assim, sem condições. Mas foi o máximo. E a terceira música foi durante os créditos, né? Então, como não influenciar a história, tanto faz, sabe? Mas foi fofo. Agora vamos pros contras, tá bom? Os aspectos que poderiam ter sido melhores, mas infelizmente não foram. Seguinte, uma coisa que me atraiu muito no primeiro, que eu inclusive já mencionei aqui, foi o senso de perigo. Uma criança inocente morre logo na sequência de abertura justamente para mostrar que as bruxas podem até ser ingênuas, bobas e até quem diga burras, mas são perigosas. E existem ameaças assim no mundo real, né? Ainda mais envolvendo crianças. Em Abracadabra 2, eu raramente sentia que as adolescentes corriam risco de vida, ou que era uma jornada muito perigosa com grandes consequências, sabe? E depois de pensar bastante, percebi que o motivo principal disso é que o objetivo das bruxas é desviado. Enquanto o primeiro é bem claro, estabelecendo que elas precisavam consumir as almas de crianças para se manterem jovens e assim viverem para sempre, nesse aqui, grande parte do tempo elas estão tão focadas em serem super poderosas, usando um feitiço perigoso do livro, que nem se interessam pelo trio protagonista, pelas jovens. Aquele senso urgente de perigo, de ter que fugir das bruxas e que elas iam sempre tentar te achar, não existe mais, porque o roteiro deu a elas algo mais interessante do que isso. Ou seja, as adolescentes continuam participando do resto da história, não porque acenderam a vela e por causa disso estão em perigo, mas simplesmente porque querem ser as heroínas da cidade. E o fato da protagonista, do nada, se descobrir uma bruxa com poderes e tudo mais, só comprovou isso, sabe? O que eu tô querendo dizer é que eu pessoalmente achei um erro você sair da atmosfera
sobrevivência contra o sobrenatural e desconhecido no dia do Halloween, e ir para a área super-heróis, porque aqui o bem e o mal estão bem estabelecidos, né? Os dois lados com superpoderes, digamos assim. Ah, Lucas, mas eu já ouvi seus podcasts. Você não adora o gênero super-herói? Olha, adoro sim, mas como isso não é bem construído aqui, como eu falei agora, do nada ela ganha poderes e se acha capaz de enfrentar os vilões sem qualquer contexto. Fazer essa mudança acaba perdendo bastante essa vibe sobrevivência que eu falei. Essa relação caça e caçador. Ainda mais envolvendo crianças e no dia do Halloween. Assim, tem tanta coisa que eles poderiam ter feito envolvendo isso, sabe? Quando eu vi que, na boa parte da história, as bruxas ficavam só batendo papo com as adolescentes, foi que eu percebi que a diretora não estava muito preocupada em trazer essa essência em especial para essa história, sabe? É por isso que eu acredito que o senso de perigo mal é visto aqui, infelizmente. Agora, sobre o final, assim, qualquer pessoa que assiste filmes com frequência deve ter visto essa reviravolta, entre aspas, chegando a quilômetros de distância. Tô falando da revelação em que a Winnie, a bruxa protagonista, conseguiu o que queria, ser super poderosa, né? Ser capaz de fazer o caos em Salem, mas às custas de suas irmãs, porque elas eram o que ela amava mais. É bonito, mas a gente já viu isso. Quando eu percebi que a cena da Winnie evaporando e indo sabe-se lá pra onde que suas irmãs foram, seria a última cena delas no filme inteiro, eu só pensava, é sério? É assim que as personagens mais esperadas de um filme que levou 29 anos para ser feito se despedem do público? Nossa, fiquei meio decepcionado. Repetindo, é bonito? É sim. Tem uma boa mensagem sobre família, união, irmandade e também perceber que sempre temos que lembrar daqueles que amamos e nos amam de volta. Mas aí é que tá, nós já vimos isso antes e algumas vezes, inclusive, por parte da própria Disney. E o fato da diretora ainda assim decidir que esse é o melhor final que o filme poderia ter é ridículo. Não curti, não. Outra coisa, se as 3 adolescentes não são tão essenciais para a história inteira, por que não trazer o elenco original de volta? Tô falando dos irmãos Dennison e a Allison, sabe? Aquele trio que conseguiu vencer as bruxas no filme anterior. Eu sei que eles não são mais adolescentes, mas já que, como sempre, a Disney tá mirando tanto no fato nostalgia, por que não fazer isso até o final? Por que não aproveitar a oportunidade e trazer esse trio de volta, sabe? Os fãs iam surtar, pelo menos eu iria, e mesmo que eles não quisessem ou não atuem mais, a Disney é podre de rica, mano. É só perguntar, quanto vocês querem, hein? Me diz um número que é de vocês. Então assim, eu faria isso, mas enfim, né? Última coisa antes de irmos para os personagens, um outro fator que me incomodou um pouco enquanto assistia foi que o roteiro estabelecia várias regras para o público entender que a história ia seguir em uma certa lógica e depois eles mesmos quebravam essas regras, digamos assim. Por exemplo, é dada uma importância tão grande para o livro que não se podia realizar aquele encantamento lá sem ele, né? Aí no final do nada, a Winnie fala, eu não preciso não, eu já sei decorado, alguma coisa assim. E de repente deixa de ser importante. Também achei que eles não sabiam muito em que categoria definir aquele Gilbert, sabe? Aquele dono da loja que deu a vela pra protagonista. Porque o filme quer que você fique com tanto... Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas a sensação é que o filme quer que você fique com tanto ranço dele por ter dado uma vela amaldiçoada pra uma menina de propósito, porque queria liberar as bruxas, né? Mas no final tá tudo de boas, foi só um mal entendido, todo mundo é amigo de todo mundo de novo. Até marcaram um rolê no final na loja dele. Foram escolhas tão diferentes e tão bruscas para dar para o mesmo personagem e tão mal explicadas que também pareceu forçado. Foi o único que teve um desenvolvimento sem estrutura nenhuma, assim. Por falar em personagens, vamos seguindo agora pro elenco, em especial destacando o trio maravilhoso Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, que retornam como as irmãs Winnie, Sarah e Mary. E assim, assistindo aqui parece que elas nunca saíram desses papéis. Não só elas envelheceram que nem vinham, continuam super iguais às suas versões de 93, mas ainda conseguem interpretar suas personagens exatamente da mesma forma. As melhores partes pra mim sempre envolviam suas interações com o mundo moderno, que quase sempre rendia alguma cena engraçada ou no mínimo descontraída.
Por exemplo, aquela sequência na farmácia ou supermercado, sei lá, onde elas comiam os produtos de beleza por acharem que as almas das crianças estavam dentro. Ah, muito bom, mano. Abracadabra sempre dependeu bastante de bons atores ou atrizes para fazer comédia física. O humor sempre foi mais físico do que verbal, com piada, sabe? E eles continuam apostando nisso e as atrizes continuam entregando. É bem feito, elas fazem o que podem e você percebe isso. Minhas questões mesmo são bem mais com o roteiro do que com as performances. Mas como falei antes, até os diálogos, as interações entre elas são extremamente iguais às do original. Então assim, claramente esse reencontro de lendas é o ponto alto da experiência. Bom, de acordo com o site Disney Plus Brasil, nos poucos dias em que já esteve disponível no catálogo, o filme já se tornou a produção mais assistida da plataforma, olha só que maravilha. Mesmo não indo para os cinemas, a gente ficava se perguntando, né? Pelo menos eu ficava. Como que a gente ia saber se ia ser um sucesso? Já que dessa vez não teria bilheteria para acompanhar, nem nada. Como foi o caso do primeiro. Mas depois de um anúncio desses, notícia excelente para os fãs dessa sequência. E eu não ficaria surpreso se nas próximas semanas, nos próximos meses, a própria Disney anunciasse um terceiro filme. Que eu com certeza assistiria, mesmo não tendo curtido muito esse. Olha, no geral, Abracadabra 2 demorou muito para ser feito. Se tivesse sido lançado uns 10 anos atrás, talvez eu teria gostado até mais. Com um roteiro que poderia ser mais original e fiel à proposta do primeiro filme, que poderia ter explicado mais coisas, ter dado mais contexto. E como eu falei, poderia ter sido mais fiel à proposta do primeiro filme, que foi um sucesso absurdo. Ao meu ver, mesmo entretendo, tem elementos genéricos tão fortes, em partes tão decisivas para a história, que para mim é bem inferior ao primeiro. É o tipo de sequência que infelizmente não precisava ser feita, mas já que foi, tem seus pontos altos sim, como a nostalgia por parte do trio original que topou retornar, uma mitologia melhor explorada, um bom flashback de abertura, bons desenvolvimentos de personagens, achei até melhores que as do primeiro filme, bons aspectos técnicos no geral, que eu nem mencionei, né? Direção de arte, figurino, cabelo e maquiagem, nota 10, bom número musical também. Então se você for muito fã do primeiro, claro que vale a pena conferir, né? Como que essas pessoas podem dizer não a essa nostalgia tão forte? Não tem como. Quer assistir? Assiste. Inclusive tem uma cena pós-crédito, tá? Dando um gancho bem legal para um possível terceiro filme. Mas pra quem não faz questão, fica só no primeiro mesmo, o de 93. Continua insuperável. Outra coisa, pra quem não viu ainda, não precisa ver o primeiro pra entender o segundo. Aqui eles recapitulam tudo muito bem. Mas foi o que eu disse. Se você assistiu o primeiro, não vai querer mais nada. Porque tem tudo. Emociona. Efeitos especiais clássicos dos anos 90. Tem ótimos momentos macabros. É bem dark para um filme da Disney, como eu falei. É maravilhoso. Então, por tudo isso, continuo bem agarrado à versão dos anos 90. Mas com um respeito grande a essa sequência. Que pelo que vi, conquistou muitos fãs por aí. O que é ótimo. Mas e vocês? Fazem parte dos fãs que amaram a continuação ou ficaram meio decepcionados? Comentem lá no Instagram, por favor, @sessãoas6, são todos muito bem-vindos. E dito isso, vou encerrando o episódio dessa semana. Se por acaso eu esqueci de comentar alguma coisa importante, já sabem onde me encontrar. Ajude o Sessão A6 a crescer cada vez mais, ouvindo outros podcasts já lançados. Temos de tudo, pessoal. Marvel, DC, produções da Netflix. Temos um quadro sobre os impactos do coronavírus em Hollywood e suas consequências. Ou se simplesmente puderem compartilhar essa edição para os seus amigos, familiares, que gostam desse tipo de conteúdo, também ia ajudar bastante. Aos que escutaram até esse momento, muito obrigado. Espero que tenham curtido. E espero também me encontrar com vocês semana que vem, beleza? E é isso. Até lá!